Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículos 15 ao 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículos... Obrigado. 15 em diante, até o 18. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque eu não o pôde ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Amém? Então, louvo a Deus pela essa oportunidade de estar iniciando aqui essa série, né? O Espírito Santo, série de quintas com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Vamos buscá-lo poderosamente nessas quintas-feiras, amém? Então, o título dessa mensagem é Promessa, Auxílio e Verdade. Né? O texto foi lido. E eu quero trazer um pouquinho, falar, antes de entrar propriamente ali no Espírito Santo, falar da nossa natureza, da natureza do homem. Né? Explicar que a gente segue a linha de ensino que defende que o homem possui corpo, alma e espírito. Né? Nós somos compostos de corpo, de alma e de espírito. E essa linha chama uma linha tricotômica. E a natureza do homem, para quem não crê dessa forma, né, chama-se dicotômica, os dicotomistas, que creem que espírito e alma são a mesma coisa e o corpo, né, separado, ou seja, dois entes. O apóstolo Paulo, né, defende ali na primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo era tricotomista. Diz assim, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali também, na palavra de Deus, a gente vai encontrar Maria dizendo também num cântico, né, que está lá em Lucas, registrado em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, distinguindo também, né, que nós somos compostos do espírito, da alma e do corpo. Então, o que seria o espírito? O espírito com E minúsculo, né, é uma partícula de Deus que está entranhada em nós, uma substância, né, que está entranhada na alma, e a qual ela proporciona uma capacidade que nos diferencia, né, seres humanos dos outros seres viventes. Então, o Espírito é o que desperta no homem a necessidade de encontrar a Deus. Ele está encoberto na alma, por exemplo, do ímpio, desejando o Criador. O ímpio muitas vezes se pergunta, né, ele é um ser religioso, nós somos, né, um ser religioso, nós que conhecemos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, mas o ímpio, ele deseja, ele tem esse anelo, né, para algo. Então, o ser humano, falando de uma forma geral também, nós temos essa tendência de se conectar com algo, né? De buscar alguma ligação, né? E nós recebemos esse Espírito, né? O sopro de Deus, que ali no grego quer dizer pneuma, e no hebraico yeuá. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20, vai ter nós vamos ter esse registro, e em Gênesis capítulo 2, versículo 7 também. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, nós temos o Espírito, o sopro de Deus que Deus colocou em nós. Agostinho, né, o Santo Agostinho, ali que surgiu ali pouco tempo depois da igreja primitiva, vai dizer que o homem ele é religioso, né? O homem é irremediavelmente religioso, ou seja, ele tem uma coisa assim muito forte para ligar com algo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa,
Ele é a terceira pessoa da Trindade. E também é Deus, como podemos ver em Atos capítulo 5, Hebreus capítulo 9, versículo 5, que vai falar da onisciência, vai falar da sua onipresença ali em Salmos capítulo 139, versículo 5. Lucas também vai falar da onipotência, do poder do Espírito Santo. Esses registros nós temos para dizer que Deus, o Espírito Santo também é Deus. E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava lá na criação. Como a gente pode ver em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o Espírito Santo de Deus aí. O Espírito se movia com liberdade sobre a face das águas. Em Êxodo, nós vamos ver também que a primeira aparição do Espírito Santo na ação, na vida de uma pessoa, deu capacidade para Bezalel inventar e trabalhar na obra do tabernáculo. Isso está registrado ali em Êxodo capítulo 31, versículos 1 e 3. E no Novo Testamento, nós temos registros também. Por favor, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11. Nessa ocasião veio Jesus de Nazaré. Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade na região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dá muita alegria. Aqui nós vemos a distinção, né? A aparição de Deus, o Filho e o Espírito Santo. Claramente. E em Mateus capítulo 28, versículo 19 também, eu vou ler rapidinho para os irmãos, nós temos também Mateus 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós vamos ver, né, no decorrer do Novo Testamento, em Romanos 5:5, em João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 6 e 7, que o Espírito testifica de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18, e Apocalipse 22, versículo 17, que ele que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo. Então, e ele tem personalidade, como a gente pode ver também em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Ou seja, o Espírito Santo, junto com o Pai, Deus e o Filho, trabalham em harmonia. Amém? Trabalham um testificando, auxiliando o outro. Amém? Trabalha fortemente nas nossas vidas. Trabalha fortemente para quem quer recebê-lo. E o Espírito Santo tem alguns nomes, né? Na Bíblia, como a tradução aqui, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, como a gente vai ver em algumas traduções e outros textos, e Espírito de graça e vida. São alguns nomes do Espírito Santo. E os símbolos? Também tem símbolos, né? A gente pode ver aqui sobre fogo, que fala da ação purificadora, né? O Espírito Santo como fogo, uma ação que purifica a nossa vida. Como vento, ele sopra, vai para onde quer. E como selo, ele identifica. Nós somos identificados, nós que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo. Nós temos esse selo nas nossas vidas. Então o Espírito Santo, nós somos as propriedades do Senhor. E nós temos o Espírito Santo como esse selo, como esse símbolo. E ali no texto que eu li, no capítulo 14, né, Jesus declara que o Espírito Santo ficará no seu lugar. Naquele momento, no capítulo 14, até um pouquinho antes, no capítulo 15, Jesus vai dizer que ele estava indo e iria deixar morada para quem estava ali, para quem fosse, né, preparar lugar para quem estivesse ali com ele, quem cresce na sua obra. E aí
no versículo 13, perdão, é 13, isso, 13, aí depois vai vindo o 14, início do 14, né, que Jesus vai falar isso, e a gente vai se deparar com Tomé e Felipe, perguntando, como que veremos o Pai? E aí Jesus vai falar, quem vê a mim vê o Pai. E aí Jesus vai entrar e dizer sobre o Espírito Santo, sobre ali no versículo 15. Aqui. Opa, estou em Lucas, João. Versículo 15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se pedirem ao Pai, lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade. Então ele estava falando do Espírito Santo, prometendo o Espírito Santo. E a primeira coisa aqui, o primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos é que nós temos que crer, né, que o Espírito Santo está agindo na nossa vida e obedecer a Ele. Abra João capítulo 3, versículos 1 a 8. João capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós não sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito, Espírito com E maiúsculo aqui na minha tradução, o Espírito Santo, é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Então Jesus estava, dentre muitas outras coisas, trazendo esse ensinamento de que é necessário crer e nascer de novo, né? Ter a água ali no sentido de salvação e ação do Espírito. Quem nasce, né, com o Espírito Santo é Espírito, porque Deus é Espírito, e poderá entrar no reino de Deus. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, com as nossas atitudes, pode entristecer o Espírito Santo também. De acordo com o versículo 15, se a gente for ler ali Efésios capítulo 4, do versículo 28 ao 30, a palavra de Deus vai dizer, Efésios, deixa eu só abrir aqui para os irmãos. Efésios capítulo 4, versículos 28 e 30. Quem roubava, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não diga as palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir os que necessitam. Para as coisas que vocês dizem, faça bem as que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês. Olha o selo aí. A qual a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Então, com as nossas atitudes, com os nossos lábios, né, com o que a gente diz, a gente pode entristecer o Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente não está vigilante, ou na forma de falar ali no ambiente de trabalho, ou em casa, e você, né, pode entristecer o Espírito Santo. E a gente tem que tomar cuidado com isso, andar vigilante, cuidado em não desobedecer, com o que sai dos nossos lábios. Amém? Seguindo aqui o texto de João 14, o
o Senhor vai falar que o Espírito é um Espírito consolador, um Espírito de auxílio. A palavra no grego, né, quer dizer paráclitos, que significa advogado, intercessor, consolador, ajudante. Então aqui eu quero ir já para o segundo ponto, a segunda coisa, é que o Espírito Santo te auxilia, ele é o auxílio. E nos ensina, guiando em todas as coisas, como está mais um pouquinho à frente ali no versículo 25 e 26 de João 14. Eu quero ler para os irmãos. O Espírito Santo é o que nos guia, é o que nos direciona em todas as nossas ações. O Espírito Santo estará lá. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então, quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente recebe um ensinamento de homens de Deus, de pessoas, de verdadeiros profetas, o Espírito Santo está atuando para que a gente cada vez mais tenha isso guardado, o ensinamento das Escrituras, tudo aquilo que a gente precisa, o Espírito Santo dará a você. Então, busque mesmo entender, aplicar a palavra, irmão. Busque ler ela todo dia, fazer devocionais, o Espírito Santo estará lá, estará te guiando para te direcionar no seu propósito aqui na terra, no que Deus tem para a sua vida, né? A gente fala aqui, Deus quer nos usar poderosamente. O pastor nos trouxe aqui uma notícia muito boa, né? E só que a gente tem que se preparar hoje, né? Uma notícia muito boa assim de um tempo futuro, mas nós temos que fazer hoje aqui, nos preparar para isso, para ganhar almas, para convidar pessoas, trazer as pessoas ao Evangelho de Jesus, e passa pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Ele estará nos guiando, como a gente viu aqui nos versículos 25 e 26, ele nos ensinará todas as coisas, ensinará a todos nós todas as coisas, e ele nos auxiliará também na fraqueza, como está em Romanos capítulo 8, versículo 26, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente está em meio a dificuldades, em situações muito complicadas, e a gente não tem força nem para orar, nem não sabe o que dizer diante do Senhor. E Romanos 8, versículo 26 vai dizer: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Então muitas vezes, quando oramos em casa, aqui na igreja, quando a situação está difícil, a coisa, a gente está naquele momento fraco de dificuldade, o Espírito Santo intercede por nós, está ali. Mesmo com o pastor já falou isso aqui para nós, já pregou sobre isso, já citou nas pregações, mas o Espírito Santo continua falando sobre isso, e no momento de fraqueza ele estará contigo ali, mesmo no que não sair palavras, mas ele está olhando para o seu coração, ele está olhando para a sua dificuldade, no momento que você está fraco, o Espírito Santo vai te ajudar e vai te fazer forte. Muitas vezes você pode sair forte daquele momento de oração. O irmão Hernando, que pregou quinta-feira passada, ele falou algo também bem interessante, e me fez pensar muitas vezes. Eu trabalhava numa empresa, e a pressão era muito grande nessa empresa tal, e muitas vezes eu estava num cargo de confiança, e muitas vezes tinha situações que era aquela coisa assim, não, você tem que fazer, sair ali, e tinha pessoas que não queriam ver o meu sucesso, enfim, situações de muita aflição, e eu lembro que eu orava ali nos corredores da empresa, e eu sentia um alívio muito grande depois de uma oração, Então, uma coisa que eu lembrei, durante a pregação da semana passada, e ele falou também que muitas vezes a gente está fraco, mas no momento a gente precisa parar, orar, e o Espírito Santo estará lá com a gente, e a gente vai sair forte dessa oração, dessa busca, muitas vezes não vai sair nada, mas o Espírito Santo recolhe até esse nada, os gemidos, e vai levar diante do Senhor. E os momentos de dor, de dificuldade, o Senhor também, o Espírito Santo estará lá, como
a gente pode ver em Efésios capítulo 3, versículo 16. Efésios capítulo 3, versículo 16. Vou ler rapidinho para os irmãos. 3:16. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Então, o Espírito Santo nos fortalece em meio às situações difíceis, situações de dificuldade. Creia que Ele está com você, meu irmão, em todas as situações. Como a gente está vendo aqui na palavra de Deus, Ele atua, né? Mesmo Ele é o ser que nos capacita, nos auxilia em tudo, como diz aqui o versículo, né? É o nosso advogado, nosso intercessor, nosso consolador e ajudante. Esse é o Espírito Santo na nossa vida, amém? Glória a Deus. E no versículo 15, eu vou entrar no terceiro ponto, que vai falar sobre a verdade, o Espírito de verdade. João capítulo 16, versículo 13 vai dizer que essa verdade, vamos lá, vou para João capítulo 16, versículo 13. 16, 13, que diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, o Espírito Santo nos direciona em toda a verdade. Como muitas vezes o homem, ele quer procurar a verdade. Os pensadores dizem, né? Cada um tem a sua verdade, né? Tem essa linha. Mas a verdade está com o Senhor. A verdade está com o Espírito Santo. Ele que nos direciona em toda a verdade. Ele que vai mostrar a verdade. Nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos a andar no caminho de verdade. Nós começamos a andar num caminho de retidão diante a Ele. E o Espírito Santo nos auxilia em isso, nessa direção. E vai dizer também que nós somos filhos. Na verdade, nós somos filhos, nós somos salvos, como está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Então, se você quer ter a certeza da salvação, aqui é um versículo. O Espírito de Deus, ele vai, né, como está escrito aqui a palavra, né, afirmar, né, outras traduções, testificar, né, pastor? Então, o Espírito Santo nos testifica acerca da nossa salvação. E você vai ter essa paz quando você, de repente, orar, que você, poxa, Senhor, eu falhei, eu pequei aqui, mas faça uma oração e você sentirá essa paz. O Espírito Santo estará com você ali e te dará a certeza: não, filho, você está bem comigo. Assim é o Espírito Santo. E o Espírito Santo também atua em poder, como a gente pode ver em 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 1 de Tessalonicenses, do versículo 5 ao 6, que vai dizer que o Espírito Santo atuará em poder. É isso que eu anotei, está certo? Vamos ver. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, deixa eu ver, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nós nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Então, o Evangelho, o Espírito Santo é poder, né, pastor? Então, a gente, para avançar, a gente tem que avançar com os dois. Com o Evangelho, o Espírito Santo estará nos auxiliando. O pastor tem falado aqui sobre evangelismo, aos sábados, né? Quantos de nós temos buscado esse estar, né, nessa corrente de realmente alcançar vidas no bairro? Se nós formos, mesmo com um panfletinho ali, você anotar um telefone, o nome da pessoa, pedir oração,
Muitas vezes você não acha que você está fazendo um trabalho simples, mas muitas vezes a pessoa abre um diálogo com você e você vai falar de Jesus, e o Espírito Santo vai atuar naquele momento. O Espírito Santo vai direcionar, o Espírito Santo virá com poder, muitas vezes naquele momento, num simples momento de contato, né? Deus pode fazer algo na vida daquela pessoa, e ela se chegar a nós. Então, que a gente esteja atento de que o Evangelho, o Espírito Santo atua com poder nas nossas vidas, né? E a gente precisa treinar mais isso, precisa buscar mais a isso, precisa buscar diante do Senhor essa verdade, né? A verdade do Evangelho, levar às outras pessoas. E nessa ministração, né, na preparação dessa mensagem, muitas vezes, o pastor sempre fala também aqui, a gente corta primeiro em nós, né, a mensagem, né? Então, que a gente possa realmente, dia após dia, buscar o Evangelho e buscar o poder do alto, do Espírito Santo, para agir, para buscar a verdade e levar a verdade à vida de outras pessoas. Amém? Para finalizar, meus irmãos, eu quero dizer que a promessa, né, do Espírito Santo, parte dela chegou, como está escrito ali em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 30, Joel, vamos lá para Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 30. O Senhor diz ao seu povo: depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora, por favor, vão para Atos, capítulo 2, versículos 17. Atos, capítulo 2, versículo 17 em diante. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Então, Jesus prometeu o Espírito Santo ali em João, né? Antes dele se entregar na cruz. E em Atos, aqui é Pedro que está entregando a mensagem para o povo, em Atos capítulo 2, e a promessa chegou, o Espírito Santo estava sobre a vida das pessoas. Então, nós temos o Espírito Santo, assim como essas pessoas, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que atuou lá em Atos, ele atua na vida da igreja hoje também, atua na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então, ele está diante de nós, e a palavra vai dizer que ele derramará o Espírito sobre nós, e muitos anunciarão a minha mensagem, e moços verão, terão visões, e os velhos sonharão. Sim, ele derramará o Espírito sobre todos, né? Sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias também anunciarão a minha mensagem. Então o Espírito Santo, olha mais uma vez aqui, ele quer derramar, fazer muitas coisas em nós, e fazer-nos anunciar a mensagem dele. Então que a gente possa, nesse início de série do Espírito Santo, buscar mais ao Espírito Santo, e crer de que ele está nos guiando, está nos direcionando, assim como foram com os irmãos aqui em Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva. Que possamos estar cada vez mais, porque o Espírito Santo já atua, o Senhor derramou, e nós aceitamos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. E que possamos buscar nessas quintas-feiras, a partir de hoje, dessa quinta-feira aqui, mais e mais do Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, como o pastor orou aqui, nosso pastor orou, como nós estivemos no louvor, buscar realmente, verdadeiramente a face do Senhor. O Espírito Santo estará atuando na minha e na sua vida, e faremos grandes coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então eu encerro aqui a mensagem, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.